Belezinha. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Restinho de quarta-feira, de tarde de quarta-feira, né? O meio da semana foi cumprido, né? Ainda não, né? Ainda não. Mesmo em conceito profissional. Porque tenho um bem-vindo trabalhinho que está me fazendo uma enorme falta essa semana, porque a semana passada não foi possível comercializar meus espetinhos no condomínio por conta do tempo. A bicicleta tá certa aqui, né? Ela não tá errada em vir por aqui. Então eu tenho que aguardá-la. É o lugar que ela tem que ficar mesmo. É onde anda a bicicleta, no extremo direito da rua. A vantagem dele é essa, né? Ele não se preocupa com o farol. Deveria, mas não se preocupa. Ele não pode ser punido por isso. Tô saindo daqui porque essa é uma daquelas vezes, alguns vídeos vocês vão encontrar desse trajetinho aqui, porque eu vim buscar carteirinhas, credenciais do SESC, que a gente tem um convênio com eles e eles fazem carteirinha para os nossos funcionários que solicitam. E aí o filmezinho também fica um pouco mais curto, ou menos longo, né? Bom, dia corrido e muito produtivo, muito produtivo. Matei vários assuntos. Ficou alguma coisinha, lógico, mas em bem menor número do que ontem. Amanhã, teoricamente, eu deveria ter um dia mais calmo, mais propício a sentar com a equipe, a acompanhar coisas, processos mais próximos, né? Vamos ver. Tô um pouquinho mais cedo, não muito. Vamos ver quantos minutos aí. Deixa eu até ver aqui. Já são 5 horas? Não. Então, vou chegar uns úteis minutos para uma quarta-feira. Foi proposital, tá? Foi proposital eu ter deixado para hoje, para vir aqui pegar a carteirinha. Para eu ter mais tempo para arrumar minhas coisas em casa. Nesse momento, a patroa tá voltando para casa com o Pitoquinho no carro, tendo pego ele na escolinha. Com certeza ele vai estar bem humorado, felizinho, tranquilinho, contentinho. Bem diferente de como o papai deixou ele na escola de manhã, né? Pra mim sobra sempre o cara mais mal-humorado, né? Carinho com ele é com a mãe, né, cara? Porque ele não é bobo nem nada, né? Carinho de mãe é realmente uma coisa deliciosa, né? Ele, mesmo inconscientemente, ele já sabe do meu amor por ele. Ele já sabe da minha loucura por ele. E, enfim, é uma delícia. Isso aqui é o Instituto Tecnológico, né? Instituto Biológico, não é tecnológico.
É bonito, é um prédio bonito pra caramba. Pena que a água já tá, por conta desse racionamento, essas piscininhas, esses espelhos d'água na frente estão secos há bastante tempo já. Eu gosto muito desse bairro. Olha os duplexões aí, ó. Tá vendo, ó? Isso aí é tudo duplex. São 2 andares de apartamento. Cada varanda dessas é um apartamento. Não preparei texto, não preparei nada. Estou evitando pegar um pouquinho algumas coisas do Paulo Pes. Eu tenho um assunto aqui que eu marquei para falar, mas eu não quero falar. O assunto é sobre crueldade com criança. E eu realmente, infelizmente, sei que existe. E acabo. Esse tipo de coisa me toca muito, muito, muito. Não é incomoda, não. Isso me arrebenta. Isso me destrói. Me destrói. Ler sobre isso, saber sobre isso, falar sobre isso. Então eu resolvi não falar. Resolvi não falar. Falar do meu time, mas não vai ser de futebol. Concordar com o Zé Luiz. O Zé Luiz é o locutor da 89, contemporâneo meu, já é um tiozão. Eu acho que ele é mais velho que eu. Não muito, mas deve ser sim. Ele tocou nesse assunto, depois eu li sobre isso e quero desenvolver essa ideia, essa conversa. Foi de propósito, eu quis assustar ela mesmo. Quis assustar ela mesmo. Não quero discussão, não quero. Até porque é um risco, cara. Você dá uma xingada numa mulher dessa, ela te xinga. E aí você tem vontade de descer da moto e dar no meio da orelha. Então é melhor você nem começar com isso. Sabe aquela coisa de que você já sabe o final da história e ele vai ser ruim pra você, né? Ou a possibilidade desse final da história ser esse que você está imaginando. Olha o surubão ali, ó. Aquilo ali é o surubão. Marco Antônio Vitor que me deu a definição sensacional desse monumento. Há alguns meses atrás, um pouco antes das finais do Campeonato Paulista desse ano aqui, coisa de 3, 4 meses atrás, o Corinthians fez uma campanha institucional muito bacana, chamada #RespeitaAsMina. Era uma campanha contra a violência, feminicídio, violência contra a mulher e tal. E eu curti muito essa ideia, eu achei muito legal. Eles colocaram na TV e tudo, os jogadores do Corinthians falando sobre isso, aparecendo na televisão, falando: respeita as minas, pô, respeita as minas. Não é não, tal, sabe, uns negócios assim, sobre assédio mesmo, sobre essa coisa de
regular esse comportamento idiota, né? Que muitos homens ainda têm e acham normal, né? E eu me orgulhei, me senti orgulhoso por ser o time que eu torço que tenha feito essa campanha, essa conversa, tenha jogado essa ideia, né? E numa linguagem muito propícia. Foi de toda felicidade essa campanha. Respeito às minas, tá errado, né? Tá usando gíria, tá falando fora da concordância, mas cara, é uma fora da concordância com sentido, para que pegue mais gente, para que mais pessoas entendam, sabe? E que isso pegue mesmo, aonde tem que ir pegar, que é lá na periferia, que é lá onde a carência de evolução cultural, ou há muito mais necessidade disso. Rapaz, tá feio, hein? Feinho, feinho. Mas vamos lá. Somos moto, cara. Somos moto. Somos o veículo prático. E se bem conduzido, até seguro. Vamos lá. E eu fiquei muito contente com aquilo. Agora, essa semana, se eu não me engano, ontem, dia desses, há 1 ou 2 dias atrás, aconteceu o aniversário da Lei Maria da Penha. 12 anos da lei. E é uma lei que vem regular, que vem regulamentar finalmente punições específicas. É a primeira lei brasileira que dá punições específicas ao crime contra a mulher, em todos os seus aspectos. A Dona Maria da Penha foi uma senhora, ela é viva, que foi usada como símbolo de um movimento de quem não se entregou, de quem não ficou quieto, da mulher que não ficou quieta dentro de casa e foi denunciar o marido, que venceu o medo e foi denunciar e foi para cima. Ela foi agredida e o marido atirou nela e ela ficou paraplégica. E, enfim, por incrível que pareça, só fazem 12 anos que existe uma lei específica em relação a isso, para tratar realmente de um processo, de uma questão específica, tá? Para tratar efetivamente de uma... isso aqui me enche o saco, essas merdas dessas scooter grandes. É vergonhoso, mas ainda bem que chegou, né? É vergonhoso que há tão pouco tempo exista uma conversa legal abordando especificamente isso. Cara, eu tô tentando passar por esse Zé Pastel aqui e não consigo. Não consegui ainda. Nossa, tá bem quente hoje. Tá bem quente hoje, nada a ver com o dia de ontem.
E aí, mano, o Corinthians agora entrou com isso, já ia novamente, já vai, né? Deve fazer isso. Postar aí um reforço da campanha, respeito às minas, ou até alguma coisa nova, enfim, né? Foi bacana, fez sucesso e vamos nessa, né? E é isso, é isso. Isso deveria ser marcado com uma, uma, um reforço da ideia, né? Para quem tanto precisa dessa ideia. E aí, ao mesmo tempo em que tudo isso está ocorrendo e em que essa posição exemplar foi tão orgulhosamente comemorada por mim e por muitos milhões de torcedores, sem dúvida nenhuma, e torcedoras, né? Você vira e contrata, fechamos, parece que já está fechado o contrato de um garoto. Ele é só um garoto, mas o cara pega muito mal. Ele é profissional já do esporte Recife, e esse garoto tem um processo de agressão à ex-namorada, o processo está rolando, tá? Aí a gente tem que ser completo na análise. Não se trata de, o time contrata e ele está sendo recompensado. Não. Não é isso exatamente. Eu acho sim que todo mundo tem direito de se defender. Acho que todo mundo tem direito até de se arrepender. Mas ou usa esse assunto inteiro ou não usa, ou finge que usa e depois na hora H não serve para nada. O que eu estou colocando é que isso pode ser um grande exemplo para recuperação, para arrependimento e tudo mais, mas põe esse moleque para falar. Senão pega muito mal, muito mal. Põe esse moleque para falar, eu errei, eu pago pelos meus erros, eu assumo os meus erros, isso está errado, usa ele para aquilo que ficou tão bonito a instituição Corinthians ter feito no começo do ano. Mas eu sei que não é isso que vai acontecer. O menino tem problemas, ele tem problemas comportamentais, não é uma coisa isolada, uma briguinha da namorada. É uma coisa maior porque ele é briguento, ele tem um histórico, embora com carreira curta, ele já tem um histórico de desentendimento com vários treinadores, de dispensa de clube. Então não é só esse fato. O menino é violento, não é que ele é violento com mulheres, ele é violento, ele vai querer se aproveitar mais, ou se aproveitou mais na violência contra a namorada dele, por uma questão simplesmente física. É mais fácil eu ser violento com ela, mas ele é violento normalmente, não é violento contra as mulheres. Não é aquela questão do poder, não é aquela questão do poder que gera o estupro ou a violência contra a mulher. Eu não sei se eu cheguei a falar, tem um assunto muito importante para mim que tem pouco a ver com isso. Acabou, esse assunto acabou. Eu lamento. Eu quero que nos próximos dias haja alguma ação do Corinthians em relação a esse assunto. Eu espero que haja, mas não tenho esperanças disso. Tudo é muito bonito no discurso, mas quando a coisa é dinheiro, quando a coisa é negócio, esquece, cara, ainda estamos longe disso. Pronto, esse assunto acabou. Eu acho até que eu falei, mas eu acho de uma importância tão grande esse assunto que eu vou arriscar ser repetitivo. Qualquer coisa, meu amigo, identificou o assunto já falado, joga fora. Vai pro próximo vídeo ou vai descansar, vai dormir, vai transar, vai fazer alguma coisa. Enfim.
Esse assunto é bem interessante. Ele começa, eu assisti no maravilhoso canal do Luke Anderson, que aliás faz tempo que eu não vejo mais outras coisas. Que cabelo fantástico, hein, moça? Black Power lindo. Ah, tá aberto agora, não vou conseguir pegar fechado, pegar aberto. Porque, ó, aqui eu tenho que andar mais devagar, ó. Não dá tempo de chegar lá antes de fechar. Tomara que dê, né? Será que eu vou conseguir? Consegui, brother. E aqui já abriu para nós. Fala sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um argumento bastante raso, simples e falho. Presente de Deus. Você tá de zoeira, né, seu gordo velho trouxa? Desculpa ter usado os artifícios físicos para falar, mas foi raiva mesmo. Vai, deixa pra lá. Uma outra hora eu falo de novo sobre isso, sobre essa coisa dos presentes de Deus, né? Não vou ficar muito aqui não, no lugar de tráfego proibido para mim. Porque livre-arbítrio é a justificativa para que haja o Deus cruel, aquele Deus que condena, que leva para o inferno, que condena a eternidade de sofrimentos cruéis e tudo mais. E é utilizado o artifício de que ele teve o arbítrio de escolher caminho e depois paga por isso. Uma retórica falha, né, daquela frase de duplo sentido. Como é que pode um Deus ser amoroso, tão amoroso, e permitir o inferno e o sofrimento eterno? Aí a resposta do teísta, né, como é que pode você ter a oportunidade de escolher e não escolher o Deus amoroso? Ele não é amoroso. Não adianta, a primeira premissa é a única válida. Ele não é amoroso. Se ele permite o mal em qualquer nível, de onde quer que venha, ou ele não é amoroso, ou ele não tem o poder que é atribuído a ele. Pronto, acabou. Ou ele é vítima de regras que tiram-lhe o poder que se atribui a ele. Mas não vou aqui discutir isso. A ideia não é religião nesse momento, mas esse estudo trata daqueles inteligentíssimos testes onde é possível se captar o comportamento humano em essência e aonde consegue se descobrir algumas coisas. A história é sobre um cara, é uma história real, acontecida nos Estados Unidos, como diz o Cauê Moura. Estados Unidos. Que um cara de meia idade normal no sentido de ser uma pessoa com todas as faculdades mentais, em perfeito estado de funcionamento, com uma vida tranquila e normal, pai amoroso, irmão honesto, decente, trabalhador, correto na vida, tudo, enfim, nada de estranho, de errado na vida do cara. De uma hora para outra, esse cara começa a, do nada, ter um comportamento diferente com uma sobrinha, criança. Esse comportamento é completamente atípico. Ele começa a ser inicialmente brincadeiras de mau gosto para depois se transformar em quase tentativas de abuso. Ao que a família se atentou a isso, desconfiou, ele buscou tratamento e, entre
a ajuda que ele solicitou estava a realização de tomografias. E qual não é a surpresa da tomografia detectar um tumor em médio grau de elevação que poderia ser tratado? E qual não é a surpresa ao identificar e tratar o tumor, que o comportamento do cara voltou à normalidade, voltou aos padrões anteriores, sumiu qualquer anomalia comportamental. Passados alguns 2 ou 3 anos, ele mesmo identificou nele a mudança novamente do desejo, a mudança novamente do direcionamento do desejo dele para pessoas mais novas, muito mais novas, deixando muito claro. E fez outra tomografia e detectou alguns anos depois que o tumor estava voltando. Claro, estava ali a causa de tudo, porque o tumor ele crescia numa região responsável pelo discernimento, está muito próximo à área da prática do sexo, né, do desejo, do controle do desejo sexual, com a comportamental, que é aquela que faz você dar forma ao seu desejo sexual. Vamos deixar claro que isso aqui não é uma ideia que eu estou falando para defender que pedofilia é uma anomalia cerebral causada por tumores. Não é isso, não é. Os pedófilos não morrem de tumor no cérebro. Mas o que eu coloco é que há possibilidade. É que pilantra esse motoqueiro. Tá ali na direita agora. Pilantra. O que eu coloco é que por um caso desses você pode concluir, se você não fizer essa tomografia, que ele tem um problema, um desvio comportamental civilizadamente identificado, conscientemente com a necessidade de tratamento, e que o tumor explica completamente o comportamento. Se é um caso atípico, se é um caso raro, ou se todas as possibilidades de comportamento de anomalia desse tipo carregarem uma visão de grande possibilidade de um fator biológico, como é que fica o seu conceito sobre ele é um monstro? Cara, é um fato clássico e completo de comprovação científica de que o comportamento do cara veio de uma anomalia física. Não é uma escolha, não é um arbítrio. Mas pelo conceito religioso, esse cara estaria no inferno. Como fazer? Como fazer? Como se identificar isso? Né? E que tal a gente começar a pensar, talvez, que a gente ainda não tem tecnologia suficiente para entender comportamentos fora de padrões, e não é um padrão de comportamento sexual, nem nada, não é nesse sentido. Sabe por quê? Porque o comportamento sexual ele é natural na gente. Aliás, não existe comportamento não natural, vamos deixar isso muito claro. Tudo que a natureza permite que aconteça é um comportamento natural, é um fato natural. O fato desse comportamento, desse fato
não ser comum à maioria das pessoas, não o torna não natural. Mas a gente ainda precisa crescer muito para entender isso. O que eu estou falando, será que eu vou parar na... Ah, não. Eles perseguiram a motinha aqui, ó. Pensei que era comigo. E o que eu estou falando é que isso é um cala-boca em quem generaliza tudo e já julga imediatamente. Cara, vamos imaginar... não dá para imaginar. Eu não quero imaginar. Eu não posso imaginar. Que esse cara aí, que foi detectado o tumor, ele fizesse alguma coisa com alguém que eu amo. Eu teria tranquilidade para falar, não, tá tudo certo. Não, coitado, ele não podia controlar. Não. Provavelmente, se eu pudesse, eu matava. Eu não consigo ver uma reação minha menos racional do que essa. Entendeu? Mais racional do que essa. Então o que eu estou colocando é que, e se eu o fizesse, aí eu volto para uma coisa que eu sempre falo, eu estaria errado. Seria compreensivo esse ato meu, mas eu estaria errado. Não passaria a ser certo na minha ideia por conta disso. Vamos entender isso, existe essa diferença. E é muito importante a gente saber identificar, quando eu costumo dizer que pedofilia é uma doença, eu não estou dizendo que seja, como eu estava falando antes, que não, todos eles têm uma deficiência física que os faz agir assim. Mas também é possível. Também é possível. Sabe por quê? Porque o natural é o sexo inicialmente para procriação e secundariamente pelo prazer. Não se confunda essas duas coisas, porque a nossa evolução física e mental e intelectual seguiu o caminho de evoluir ainda mais nesse conceito de aperfeiçoamento do prazer. Simples assim. Agora, o sexo, independente do que se faça, ele tem que ser consentido, ele tem que ser consciente das partes que estão fazendo. E essa é a questão da anomalia comportamental que uma pessoa dessas, um doente desses, não consegue entender, não consegue sentir. Isso é uma anomalia. Pronto, acabou. É um comportamento anormal. Cuidado com a linha tênue entre você identificar isso como um comportamento anormal e identificar e colocar no mesmo balaio homossexualidade ou sexualidade diferente da sua, diferente da heterossexualidade, que é a maioria, supostamente. É muito perigoso e muito importante que se identifique tudo isso. O que eu coloquei: sexo, ato sexual, que ninguém tem nada com isso, tem o consentimento das partes envolvidas. Consentimento, tem a busca pelo prazer das 2, 3, 10, 15 partes que estão ali fazendo. E uma criança não é capaz. Não é capaz. Criança, um adolescente já é. Embora seu poder de julgamento seja muito precário ainda. Julgamentos comportamentais e de consequência são ainda muito imaturos no adolescente. E tem gente loucamente querendo colocá-los numa prisão de adultos. Mas enfim, é o simplismo.
que é o simplismo. Por que eu falei isso, né? Já é outro assunto, né? Tá? É importante que há a comprovação científica suficiente para se saber que um adolescente não é capaz de julgar. Ele faz o mesmo mal que um adulto, mas ele não é capaz de julgar. Ele não tem a mesma capacidade, o amadurecimento cerebral suficiente. Por isso que à volta dele, a sociedade tem que ser responsabilizada pela atitude do adolescente. Tá? O controle, o acompanhamento do comportamento de um adolescente tem que ser feito por todos. Porque se o cara não teve, ele não vai adquirir sozinho. E ele ainda não é um homem. Mas voltemos aqui, só para terminar isso. O que eu estou colocando é isso, tá? Esse fato comprovado cientificamente de que há possibilidade de comportamentos abomináveis, de que comportamentos abomináveis de pessoas podem ser fruto de anomalias físicas, tá? De má formação cerebral ou uma doença cerebral, tá bom? Isso está comprovado. Então, sempre levemos em conta, tá? Cuidado, 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 muito cuidado. Inclusive cuidado com quem pensa que pode se esconder atrás de uma doença. Um abraço, gente. Deixa eu tentar trabalhar. Até mais.